Oi, tudo bom? Aqui é o Kay de volta com mais um vídeo e mais um experimento. Foram 30 dias de jejum intermitente. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui no canal eu costumo fazer alguns desafios e experimentos que nem esse daqui. E se você não quiser perder os próximos, se inscreve e clica no sininho das notificações. E para acompanhar tudo isso aqui mais de perto, me segue lá no Instagram. Então eu vou falar um pouco sobre como é que foi a minha experiência desses 30 dias no jejum intermitente. Quem me acompanhou no Instagram já viu um pouco de como foi, mas aqui eu quero dar uma conclusão geral de todo esse processo. A ideia desse vídeo aqui não é falar sobre jejum, falar muito aprofundado sobre benefícios, sobre os porquês e tal. A ideia é, uma vez que você escolheu fazer o jejum, como é que é essa experiência? O que é mais fácil, o que é mais difícil, como é que é o dia a dia? Então vamos lá, qual que é essa do jejum intermitente? Primeiro, não é uma dieta, tanto faz o que você vai comer, é só uma programação de horários. Então, é ver durante o seu dia qual período que você vai ingerir calorias, né, que você vai comer, e qual período que você não vai ingerir calorias. É simples desse jeito. Tem alguns protocolos diferentes, por exemplo, 12-12, 12 horas você come, 12 horas você não come. E o mais popular, que é o que eu escolhi, é o de 16-8. Então, 16 horas eu ficava sem ingerir calorias, e eu concentrava as minhas refeições em 8 horas. Então naquelas 16 horas pode tomar água, chá, café, passar rapidamente sobre alguns benefícios do jejum e por que eu me interessei por ele. Bom, tem uma questão de regulação hormonal, tem a questão da autofagia, que é super interessante, e é uma ideia bem legal porque é como se fosse uma faxina que o corpo faz nas próprias células, mas é uma coisa que rola mais em jejuns mais longos que 24 horas, então não era o meu caso. Tem uma questão prática também que eu vi como um dos grandes benefícios, que é você não precisar ficar comendo o tempo todo ou se preocupando com comida e cozinhando o tempo todo. É um dos métodos de você acostumar o seu corpo a usar gordura como fonte de energia, assim como pela dieta. Você pode combinar os dois também. E o que é uma vantagem para quem corre, por exemplo, longas distâncias que nem eu, porque você fica menos dependente de carboidrato, que é uma energia meio rápida e que você precisa ficar repondo o tempo todo, ou ficar se alimentando logo antes de correr. E na verdade foi essa a primeira ideia de por que eu comecei a fazer jejum. Eu sempre ficava na dúvida do que comer antes de correr, ia testando coisas diferentes e várias delas me causavam algum desconforto, até que eu descobri que era possível não comer nada. Você janta, dorme, acorda e sai para correr. Então é o que eu faço hoje em dia. E daí, como eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto, eu vi que existia essa possibilidade de fazer jejuns mais longos e jejuns intermitentes, e por isso eu resolvi testar. Tem a questão da resistência à insulina também, então eu não vou entrar muito nesses tópicos muito técnicos, mas existem uma série de vantagens e benefícios para a saúde que vale a pena você dar uma olhadinha se te interessar. Já faz 17 dias que eu parei o jejum, então já tenho uma visão um pouco mais distanciada do que aconteceu nesses 30 dias, mas eu vou passar para vocês um pouquinho como é que foi o processo. Vamos lá. Bom, hoje dia 1º de novembro é o primeiro dia desse experimento. Ontem eu terminei de comer às 9 horas da noite, então 16 horas depois da 1 hora da tarde de hoje, ou seja, eu só pulei o café da manhã. E ontem eu fiquei trabalhando até mais tarde, até 1 e pouco da manhã, então entre 9 horas da noite e 1 hora e pouco da manhã foi onde mais deu vontade de passar na cozinha, pegar alguma coisa, comer uma fruta à noite. Mas daí hoje de manhã foi tranquilo, o tempo passou rápido e até 1 hora da tarde não teve dificuldade nenhuma. Então, primeiro dia, foi. E uma coisa interessante que aconteceu nos primeiros dias é que me dava muito mais vontade de comer tranqueira. Então, geralmente eu tomo um pouco mais de cuidado com as coisas que eu como, mas durante esses dias de jejum intermitente eu me preocupei só com os horários e fui bem mais relaxado no que eu estava comendo. E dava vontade de comer qualquer coisa, porque me parecia assim que, nossa, eu tenho essas 8 horas para comer, eu preciso comer tudo que eu consegui agora. Ontem eu tive uma prova à noite de corrida, que foi a Knockout Run, foi um qualifying para uma segunda prova, que é um evento aí da Under Armour. Mas enfim, a prova era às 8 horas da noite, então eu tinha feito já jejum até 1 da tarde, daí comi e até 8 horas da noite eu já não tinha comido nada. E foi bem ruim meu desempenho, assim, foi bem horrível, na verdade. Eu senti que faltou energia, faltou muita energia.
e acabou bagunçando um pouco o meu jejum de hoje também, porque a prova eu fiquei no evento das 8 às 11 da noite, então a minha janela hoje vai até as 2:30 da tarde e eu tô com fome. É isso que eu tenho pra dizer. E aí, gente, bom dia. Bom, depois da Knockout Run, que foi na terça-feira, eu entendi o nome da prova, eu fui a Knockout. Fiquei com 39,5 de febre. Agora eu tô melhorando, aproveitei o fim de semana pra ver se eu durmo um pouquinho mais. E pra quem tá me acompanhando aí no jejum, hoje é dia 10, então já tô no 10º dia de jejum. Por causa dessa gripe aí que eu peguei, eu quebrei um pouquinho o jejum, porque eu tomei umas colherinhas de mel de vez em quando pra dar uma acalmada na garganta. Mas fora isso, jejum indo bem. E ontem eu acabei ficando aqui no escritório até mais tarde, então jantei mais tarde e minha janela ficou toda pra frente. Então eu só posso comer agora a partir das 4 da tarde. São 3h40 agora. Eu comecei fazendo o jejum pulando o café da manhã, porque eu achei que ia ser mais fácil treinar de manhã, ficar sem comer e depois comer almoço, um lanche e uma janta. Mas daí chegou uma hora que nem sempre eu conseguia treinar de manhã e daí se eu deixava para treinar à noite, dava muito errado, porque eu tinha acabado de comer, não deu muito certo. Daí eu pensei em fazer diferente. Eu podia treinar de manhã, voltar e tomar um café, daí almoçar e tomar um lanche da tarde e não jantar. O que funcionou muito bem, só é um pouquinho esquisito você não jantar e dormir de estômago vazio, é uma sensação um pouco estranha. E socialmente também às vezes pode não ser muito legal porque te convidam para jantar, daí você vai e não fala, desculpa, não posso comer nada. Então tem esse lado que é um pouco ruim também. Hoje é dia 16, então começou a segunda metade dos 30 dias e eu resolvi inverter um pouco os horários para tentar uma rotina diferente. A vantagem disso é que eu posso treinar de manhã antes do café da manhã e eu posso treinar à noite. Então me dá essa opção de treinar ou de manhã ou à noite sem estar com a barriga cheia. E hoje que foi o primeiro dia que eu inverti, foi um pouquinho esquisito já, porque eu comi o café da manhã, daí na hora do almoço eu já estava sem fome, na hora de comer o último lanche da tarde também já estava sem fome, o corpo tinha já acostumado com aquele horário. Mas se acostuma com aquele, vai acostumar com outro também, né? Bom, hoje é o 23º dia de jejum e ontem fez 7 dias que eu mudei os horários, né? Passando a tomar café da manhã, almoço e um lanche da tarde. E o legal é ver como a gente se acostuma rápido a essas mudanças, às novas rotinas. Agora para mim parece que já é o normal. A única diferença é que nesse esquema eu vi que eu consigo comer menos, porque ficam 2 refeições menores, né? Café da manhã e lanche da tarde, e só uma refeição grande. Então eu acabei emagrecendo um pouco, mais ou menos 1 quilo nessa semana. O que para muitas pessoas que fazem jejum para emagrecer é uma coisa boa, mas para mim não é o que eu estou procurando. E amanhã eu tenho o Knockout Run, um evento de corrida que são vários rounds de corrida. Então eu vou precisar me alimentar no meio. Então é uma coisa que eu já sabia que eu ia ter. Então eu já sabia que amanhã é um dia que não vai ter jejum. Amanhã vai fugir da regra. Ontem foi o evento da Under Armour que eu sabia que eu ia quebrar o jejum, então fiz desse jeito, porque eu não via sentido em ir para uma prova de corrida de tiros num jejum prolongado. Então, no sábado à noite eu jantei, que eu não jantaria. No domingo de manhã eu tomei café lá pelas 5:30 da manhã, porque eu ia correr lá pelas 9, dava tempo de fazer a digestão. E daí o evento foi durante a manhã, eu fui comendo ao longo do dia coisinhas pequenas e lá pelas 5 eu fiz uma refeição maior e voltei a entrar em jejum. E estou feliz que estou chegando aqui na reta final desse experimento. Daria para continuar mais tempo, eu já me acostumei e tal, mas essa obrigatoriedade que eu me imponho nesses 30 dias de experimento fica meio cansativo já na reta final. Todo final de experimento é assim. E comer é gostoso, né? É uma quebra que você faz no seu dia, você socializa com as pessoas, enfim. Hoje é o 30º dia, último dia de jejum, e eu tô aqui num evento da Olímpicos, confesso que já pensando na comida. Eu acabei emagrecendo um pouco, eu comecei esse experimento com 64,5 kg, daí nos primeiros 15 dias, que foi que eu pulei o café da manhã, eu emagreci meio quilo, um pouco mais de meio quilo, então pouca coisa. Depois, quando eu tirei a janta, que é uma refeição grande, daí eu emagreci mais 1 quilo, então eu fiquei 1,5 kg abaixo do que eu comecei. E daí quando eu percebi que eu estava emagrecendo muito, nos últimos 5 dias eu tentei comer o máximo possível e ganhei mais um tanto aí. Então, a soma final do experimento inteiro, eu perdi um pouco mais de meio quilo. Então,
conseguir ganhar um pouquinho no final de novo. E uma coisa legal é que quando eu anunciei lá no Instagram que eu ia fazer 30 dias de jejum intermitente, várias pessoas disseram que já fizeram, outras que estão pensando em fazer, e uma delas, que foi o Jones, falou: ah, ok, legal, vou começar junto com você então. Então a gente fez ao mesmo tempo e foi trocando uma ideia, daí eu pedi para ele gravar um clipezinho contando como é que foi a experiência dele também. Fala, Kay, tudo bom? Aqui é Jones, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Sempre quis experimentar essa parte de jejum intermitente. Pontos positivos que eu achei foi que a adaptação minha foi muito fácil. Eu não sei se é porque eu já praticava uma alimentação com pouco carboidrato. Em questão de 5 dias eu não sentia mais fome, aquela fome, desespero de fome, tranquilo. Se eu pulasse café da manhã ou pulasse a janta, que foi os casos que eu experimentei, não sentia fome. Pontos negativos que eu senti foi na parte de treinamento, para poder encontrar um melhor período que não atrapalhasse o desempenho. E outra coisa, se tivesse algum evento, alguma saída programada, eu tinha que me agendar antes. E uma conclusão aí rápida, do meu ponto de vista, é que é plenamente aplicável. 1 ou 2 vezes por semana seria um tamanho legal até para começar. Poderiam ser até mais horas. E era isso, cara. Valeu pelo incentivo e bora se desafiar. E na sequência eu já vou passar um clipezinho do Giovanni Sub4, que também quando eu falei que ia fazer o jejum, ele falou que fez, e no caso dele, para emagrecer, e ele perdeu mais de 20 quilos. Se vocês forem no Instagram dele e olharem as fotos dele de antes e depois, é bem surpreendente. Então, temos aí 2 relatos diferentes de alguém que fez comigo e alguém que já tinha feito pensando em emagrecer. E de repente, para os próximos experimentos, se tiver gente que for começar comigo, eu achei uma coisa legal de poder fazer uma experiência conjunto e vocês participarem do vídeo também. Fala aí, galera, fala Kay, beleza? Eu sou o Giovanni Sub4, eu vou aqui contar um pouco para vocês da minha experiência com o jejum intermitente. Eu, quando comecei o jejum intermitente, tinha acabado de começar a correr, pesava um pouco mais de 130 quilos, e o nutricionista achou legal a gente fazer o jejum de 16 horas. Então eu jantava às 9 horas da noite e almoçava à 1 da tarde do dia seguinte. A adaptação para mim foi tranquila, em 1 semana eu já estava adaptado. Eu fiz por 3 meses o jejum intermitente, de segunda a sábado. No domingo eu tomava o café da manhã normal. Emagreci um pouco mais de 20 quilos nesse período. Conseguia treinar normal, não faltava energia nos treinamentos, então foi bem legal. E eu recomendo, claro, que vocês passem no nutricionista, façam com orientação, mas mesmo para nós que corremos, praticamos muita atividade física, o jejum intermitente é bem legal. Fiz 3 meses, o nutricionista pediu para parar e assim, não voltei a fazer de novo, mas pretendo um dia, com a orientação dele, poder voltar a fazer, porque eu me adaptei bem ao jejum intermitente. Valeu, galera, abraço para vocês aí. Então, conclusão desses 30 dias de jejum intermitente. No final foi uma experiência que eu achei bem legal, mas fazer todos os dias seguidos é um pouco cansativo. Desde que eu terminei o experimento, eu tenho feito jejum de vez em quando. Eu acho que é uma coisa legal para fazer algumas vezes na semana. Daria para fazer várias vezes na semana, talvez, e ser um pouco mais flexível no final de semana. Enfim, é uma coisa que eu ainda estou ajustando, mas que eu quero manter para o meu dia a dia. É um pouco difícil na questão social, dependendo de qual refeição você escolhe pular. Pular janta é legal porque é muito prático, não precisa ficar pensando em cozinhar, lavar louça e comer. Seu dia acaba e você parece que tem bem mais tempo. Na questão de rendimento, na atividade física, na sensação durante o dia, eu me sentia bem, não foi um problema. Às vezes dá um pouquinho de mau humor assim quando você está um pouco com fome, eu vou confessar que isso acontece. Mas fora isso, tudo bem. Não senti diferença no rendimento enquanto eu corria, então em atividade física não senti nenhum impacto. E em geral eu gostei bastante. É um sentimento bem libertador você saber que você não precisa comer o tempo todo. Sabe aquela hora que bateu, aquela fomezinha de pegar alguma coisa? Com o tempo você percebe que aquela fome vai passar e que você não precisa comer naquele instante. É legal ter esse autocontrole de saber que o que você tem é uma vontade e não uma necessidade realmente de comer naquele instante. Isso é
uma coisa que eu achei bem positiva, para falar a verdade. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De repente, se vocês já fizeram, comentem como é que foi, se vocês estão pensando em fazer. Espero que esse relato tenha sido útil e a gente se vê no próximo desafio, no próximo experimento. Até mais!